Amém. Bom dia, igreja. Palavra de Deus, segunda carta do apóstolo João. Lá no finalzinho da Bíblia, só uma página. Segunda de João. Texto que também já está projetado. Diz assim a partir do versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem a Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Amém. Irmãos, segunda-feira, amanhã, geralmente é o Dia Internacional de começar algum projeto. Aquela dieta que você tanto planejou, aquele empreendimento, você decidiu correr alguns quilômetros todos os dias, como alguns irmãos falaram. Você começou algum empreendimento. E tudo aquilo que a gente começa tem uma empolgação. A gente começa empolgado, a gente começa motivado, a gente começa focado. Mas por quanto tempo dura isso? Às vezes a dieta não chega nem no final do dia. Você come ali certinho durante o dia, de noite você pede uma pizza, um hambúrguer. Você começa a correr, mas você para, desiste, volta. Assim é a nossa vida. A gente começa muitas coisas de muita maneira empolgada, mas permanecer é muito difícil. O triste exemplo que eu tenho de começar algo muito bem e não terminar de uma forma tão boa foi em 2023. Eu, como botafoguense, isso é trágico na minha vida. Falar isso é algo dramático. O time ele começou muito bem, foi algo incrível. Sonhamos, porém não terminamos de uma maneira muito boa. E isso exemplifica muito daquilo que a gente faz, se propõe a fazer. Permanecer é difícil. Dar continuidade a algum projeto, dar seguimento é algo complicado, é algo que realmente não é muito fácil. Voltando ao nosso texto, voltando a essa carta de João, essa breve carta, mas muito interessante, com uma linguagem muito interessante, João bem pastoral nessa carta, ela é endereçada a uma igreja local. Alguns estudiosos discutem se essa senhora eleita seria uma mulher especificamente ou se seria uma igreja, por conta das perseguições, uma forma mais velada de dirigir-se àquela igreja, ele chama de a senhora eleita e seus filhos. Como ele vai dizer no versículo 13, ali no final, a gente tem uma impressão maior que seja, e alguns estudiosos concordam com isso, que seja uma igreja. Então, essa senhora eleita é uma igreja e aos seus filhos, os membros dessa comunidade. Ali na região de Éfeso, cidades vizinhas, talvez, João exercia seu ministério, e essas comunidades ainda estavam em formação. Conviviam, então, a todo momento com mestres e missionários itinerantes, pessoas, pregadores que entravam e saíam, e muitos deles portadores de algumas doutrinas muito distorcidas.
Por isso, João ele faz uma exortação para os seus leitores a discernirem, né, e saberem quem confiar, e não receberem qualquer tipo de ensinamento sem nenhum exame, mas permanecerem firmes naquilo que receberam desde o princípio. Então, João ele vai lembrar repetidamente, que os verdadeiros crentes, aqueles que nasceram de novo, os filhos de Deus, são aqueles que são conduzidos pelo Espírito da verdade, aqueles que nasceram de Deus e conhecem a Deus. Por isso, esses devem permanecer firmes na confissão de Jesus como Filho de Deus, perseverando em verdade e em amor. Não é muito difícil nós identificarmos a ideia central dessa carta. João, às vezes, parece que ele está falando de forma repetida alguns termos, parece que ele está andando em círculos, mas ele está enfatizando, trazendo essa necessidade que ele tinha de escrever para esses irmãos. E eles deveriam permanecer nesse ensino, na verdade, e o verdadeiro ensino do Pai e do Filho, que faz parte da comunhão da igreja, que aqueles irmãos precisavam andar, deveriam se manter firmes. Por isso, João aqui ele não está escrevendo apenas para denunciar falsos mestres, mas para renovar a identidade daquela comunidade como filhos de Deus. E ele convida os seus leitores, ele nos convida a revisitar os fundamentos da fé e a redescobrir dia após dia o amor de Deus de forma plena e de forma convicta. Então, ele traz esse alerta e instrui para conhecermos a verdade, para andarmos na verdade, para permanecermos na verdade. São as orientações de João para que a igreja não sucumba diante de falsos ensinos e diante de diversas distorções, mas que saiba discernir e andar dessa maneira. Por isso, hoje, vamos refletir sobre 3 atitudes fundamentais para a nossa caminhada, para o nosso caminho como cristãos, como filhos de Deus, como comunidade. Permanecer na verdade, amar uns aos outros e discernir o engano. Primeiro ponto, permanecer na verdade. João aqui, ele começa celebrando que alguns filhos da senhora eleita estão andando na verdade, no versículo 4. Esse trecho aqui demonstra uma alegria, uma felicidade e também um anseio pastoral que João tinha com aquela comunidade. Que aquela comunidade cristã vivia de forma coerente com a verdade que recebeu desde o princípio. Eles permaneciam naquele ensino, naquilo que foi ministrado a eles, a verdade de Deus. Mas como permanecer na verdade? Primeiro nós precisamos saber o que é essa verdade. Que verdade é essa que João está falando? A verdade não é uma simples ideia ou um princípio moral. Ela é uma realidade divina revelada em Cristo Jesus, a revelação do Deus verdadeiro e vivo, em contraste com diversas imagens distorcidas produzidas pela cultura. Hoje não é muito difícil nós olharmos diversas pessoas vendendo uma nova verdade, vendendo uma verdade absoluta, vendendo um novo método, vendendo uma verdade talvez sobre a fé, com uma roupagem bonita, uma aparência legal, eloquente, porém não é a verdade. Jesus ele declarou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, no Evangelho de João. A verdade não é um conceito abstrato, mas uma pessoa. O próprio Cristo, a plena manifestação de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. E Ele que nos guia, nos convence e nos fortalece para permanecermos na verdade. Por isso, conhecer a verdade é mais do que saber e aceitar doutrinas corretas. É viver controlado pelo amor à verdade, sujeitando o coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida, a nossa vontade, as nossas ações e as nossas intenções ao senhorio de Cristo. Conhecer a verdade é conhecer a Jesus. Nos relacionarmos com a verdade é nos relacionarmos com Jesus e nos sujeitarmos ao seu senhorio. Permanecer, portanto, na verdade é permanecer em Cristo. Jesus ele alerta em João capítulo 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse mesmo apelo, João, na sua primeira carta, reflete novamente, no capítulo 2, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Por isso, não basta começar bem, é necessário permanecer e terminar bem. A verdade deve permanecer em nós, não de modo passageiro, não é algo que faz parte de um momento da sua vida.
Quem aqui não conhece alguém que talvez se relacionou com a igreja, com a fé durante algum momento e dando as desculpas, talvez, ou o que aconteceu com ela, vai falar assim, olha, aquilo ali fez parte de um momento da minha vida. Aquilo ali foi um período da minha vida no qual eu participei da igreja, eu era ativo, eu tinha fé, eu até orava, eu até acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas eu acho que isso não é algo para mim, eu acho que eu tinha que cuidar de outras coisas na minha vida e não dei continuidade. A verdade, ela precisa permanecer em nós. Nós devemos, dia após dia, perseverarmos nessa verdade. O versículo 3 vai dizer que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade, em amor. E essa permanência não é uma permanência passiva. Olha, legal, conhecia Jesus, entendo do Evangelho e vou ficar aqui agora. Vou permanecer estático, inerte, vou viver na minha vida, vou seguindo, vou permanecendo aqui de uma maneira confortável. Não é dessa maneira que nós somos chamados como filhos de Deus a permanecermos. A permanência, na verdade, ela é ativa, ela é uma resistência. O verbo permanecer aqui, ele indica continuidade, fidelidade e perseverança diante da oposição. Permanecer é um ato de resistência espiritual, de se enraizar na palavra, na oração, na comunhão, na missão de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor, quando a cultura, o pecado, o mundo, os inimigos da nossa alma tentam nos fazer parar. Quem não enfrenta uma circunstância que te incita a parar? Quem talvez nunca pensou em desistir? Quantos de nós talvez não fizemos uma oração de que, Senhor, está muito difícil, eu acho que não dá, não vou conseguir. Às vezes nem essa oração a gente consegue fazer. Às vezes simplesmente a gente para e fala, o que está acontecendo? O que eu faço a partir de agora? É difícil, permanecer não é fácil, porém a graça, a paz, a misericórdia, o Espírito da verdade permanece em nós e será conosco por todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa do nosso Senhor para nós. Nós não estamos sozinhos nessa jornada, então nós não permanecemos pela nossa força, nós permanecemos porque o Espírito da verdade habita em nós, e Ele que nos conduz, nos guia e nos leva a viver essa vida diante de Deus, firmados na verdade. No contexto aqui do nosso texto, da carta de 2 João, permanecer na verdade significava não ceder ao ensino desses falsos mestres que apresentavam um cristianismo avançado, 2.0, uma novidade religiosa ali, mas que era desligado da encarnação de Cristo e da vida concreta da comunidade. E João alerta, no versículo 9, que todo aquele que vai além e não permanece no ensino de Cristo não tem a Deus. Ir além aqui não significa progresso, não significa que essas pessoas estavam avançando, que eles eram espiritualmente desenvolvidos a ponto de estarem indo além do que os outros, porque eles eram melhores, porque eles descobriram uma nova revelação. Ir além aqui significava desvio, significava que eles não estavam mais firmados na verdade, naquilo que eles ouviram desde o princípio. Era ultrapassar os limites da revelação da palavra de Deus, perdendo a comunhão com Deus. O verdadeiro crescimento espiritual, ele não consiste em ultrapassar a verdade, mas em se aprofundar nela. Às vezes nós nos deparamos com a Bíblia, com a Escritura, coisas que deveriam ser simples para nós, que nós olhamos, talvez a gente pense, olha, isso aqui está fácil demais, e se eu fizer isso aqui? Ou, geralmente, a gente nunca olha e pensa em algo além para nós fazermos. A gente olha para a vida do outro, olha, você está com uma vida muito boa. Se você fizer isso? A gente sempre cria novos caminhos, novas ideias, isso inconscientemente, achando que isso faz parte de um crescimento espiritual, achando que por fazer mais, por ir além, nós vamos receber alguma coisa a mais de Deus. Porém, não podemos ultrapassar a verdade, mas nós devemos nos aprofundar nela, naquilo que nós recebemos desde o princípio, em toda a revelação de Deus dada por meio de Jesus Cristo, aquilo que nos é revelado na Bíblia. A fé cristã, ela não é uma caminhada
a fé cristã é uma caminhada iluminada pela estrada da verdade. Defender a verdade sem praticá-la é uma contradição gigante. Nós não somos chamados meramente para anunciar e proclamar uma verdade, mas para viver e ser exemplo dessa verdade, a verdade que habita em nós. A verdade que deve ser demonstrada através da nossa vida. O cristão ele é chamado a viver a verdade, não apenas conhecê-la de uma maneira intelectual, fria, vazia. Em tempos de tantas informações, tantos mestres, todo mundo tem alguma coisa nova para ensinar, todo mundo tem algo a falar. Somos chamados a criar raízes profundas na palavra, na oração, na comunhão. Permanecer é seguir firme na contramão da cultura e do pecado, permanecendo na verdade que nos guarda. Aquele que permanece em Cristo não é levado pelo vento das doutrinas, porque a sua fé está firmada na rocha da verdade eterna, naquele que é desde o princípio. Por isso, permanecer na verdade não nos deixa inerte, como nós falamos, mas nos leva a uma ação, nos leva a avançar, nos leva a sermos resistência a toda a cultura, a tudo aquilo que o pecado colocou na humanidade. E isso nos leva a ações práticas. Com isso, nós vamos para o segundo ponto, que é a respeito de amar uns aos outros. Como nós demonstramos que estamos permanecendo na verdade? É simples, João ele deixa aqui de forma muito clara. Quando nós amamos uns aos outros. Depois de reafirmar a importância de permanecer na verdade, João ele passa a tratar do amor. Agora, peço-te que nos amemos uns aos outros. Ele não está trazendo uma nova exigência, mas ele está relembrando o mandamento que recebemos desde o princípio. O amor não é uma opção para o cristão, para o povo de Deus. É a principal marca da comunidade de Cristo. Nós devemos ser reconhecidos pelo amor, na forma como nos relacionamos, como amamos as pessoas. E a obediência, ela é o cerne, o X da questão do amor cristão. João afirma que devemos andar em amor de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Essa não é uma obediência meramente a tradições humanas, às novidades que vários mestres trazem, mas a palavra de Deus, onde a vontade divina é revelada, onde ela foi expressada plenamente, de forma viva, através de Cristo Jesus. O próprio João, na sua primeira carta, ele lembra no capítulo 5, versículo 3, os seus mandamentos não são pesados. Eles não nos aprisionam, mas eles nos protegem. Eles não nos oprimem, mas eles nos libertam. Obedecer os mandamentos de Deus, obedecer o mandamento de amar, não é uma prisão, não deve ser um fardo para nós, porque nós não somente conhecemos a verdade, mas nós nos relacionamos com a verdade e nós somos guiados pelo Espírito da verdade. Por isso que quando permanecemos na verdade, amar se torna algo leve. Às vezes não tão leve. Às vezes tem gente, inclusive eu, faz uma força para as pessoas terem dificuldade de amar. Mas mesmo diante disso, nós somos chamados a expressar o amor. É mandamento do Senhor. E os mandamentos do Senhor não são leis vazias para nos oprimir. Eles são expressões concretas do seu amor. Eles são a estrutura que sustenta a nossa liberdade e nos conduzem ao verdadeiro bem, à verdadeira forma plena de caminhar. Ele declara no versículo 6, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Amar, portanto, é obedecer. O amor e a obediência, eles andam de mão dadas, pois quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Como nós sabemos se estamos amando de verdade? Quando nós obedecemos. Alguém que ama é alguém obediente ao Senhor. Alguém que ama é alguém que permanece na verdade, isso desde o princípio. Em Cristo Jesus nós temos a expressão exata do amor. Ele é agora o próprio amor de Deus encarnado, que veio em meu e seu favor, que se relacionou conosco, mesmo com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com todos os motivos que nós damos diariamente. Amanhã vamos dar outros, às vezes ainda hoje, para que Ele não nos amasse. Porém, Ele nos ama. Ele é o próprio amor, a expressão exata. O apóstolo Paulo, em diversas cartas, ele reforça essa questão.
Romanos 13, ele diz que o amor é o cumprimento da lei. Em Colossenses 3,14, ele exorta, acima de tudo, revistam-se do amor, que une tudo em perfeita harmonia. O amor cristão não é apenas emoção. Semana passada o pastor trouxe essa palavra para a gente. Não é sentimento, não é aquilo que você vê em Hollywood, não é aquilo que você vê no filme. A expressão exata de amor não é o casal apaixonado do filme, da série que você vê. A expressão exata de amor é Cristo Jesus. Aquilo que Ele fez por nós, é aquilo que Ele nos convida a fazer diariamente. Amar uns aos outros, nos entregando. Integralmente, intencionalmente, de forma obediente à lei do Senhor. O amor é o resultado visível de uma vida regenerada. O amor é o resultado, é a expressão visível de alguém que permanece na verdade. E João aqui, ele é enfático, ele não faz muito rodeios. Ele diz que quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, anda em trevas. Quem não ama, permanece na morte. Por outro lado, o amor é a prova maior de que pertencemos a Cristo. O Evangelho de João vai dizer no capítulo 13, nisto todos saberão que sois meus discípulos. Quando vocês se vestirem muito bem aos domingos, recitarem canções bonitas, quando vocês forem bem eloquentes, quando vocês forem muito prósperos, não. Se vos amardes uns aos outros. Tem coisas que não mudam. A expressão de quem nasceu de novo, dos filhos de Deus, da comunidade de Deus, da igreja, é quando amamos uns aos outros. E não é um amor, não é um sentimento vazio, mas é algo perseverante, fiel e concreto. Ele se manifesta em gestos diários, coisas pequenas que nós achamos tão banais. Ouvir um amigo em dificuldade, visitar o enfermo, ajudar o necessitado, oferecer perdão sincero. Fazendo um exercício para pensarmos em pequenas, não tão pequenas atitudes de amor. A gente cita várias. Mas qual foi a última vez, talvez, que eu e você tenhamos oferecido perdão a alguém? O amor de Deus por nós foi expressado através do perdão. Permanecer na verdade também nos leva a fazer uma autoanálise, a olharmos para o nosso coração, olharmos para a nossa mente, olharmos para as nossas atitudes. O perdão, ele deve ser a base de todo o nosso amor. Até porque para a gente suportar, para a gente amar, inevitavelmente nós vamos ter que perdoar. Não tem como nós amarmos se não perdoarmos. E isso não são meros atos de bondade humana. Isso é o transbordar da presença de Deus em nós. Amar em verdade é amar com atitudes, não apenas com palavras. O mundo, a cultura, a mídia banaliza totalmente a ideia de amor. Nós temos uma ideia, uma visão distorcida de amor. É algo passageiro, algo até mesmo fútil. Por isso que o cristão ele é chamado a amar com atos concretos de cuidado, serviço e perdão. Amar em verdade é obedecer ao mandamento de Deus e refletir o amor que recebemos de Cristo. Você amando, você não está fazendo algo novo, você não está inventando a roda. Na realidade, você está reproduzindo aquilo que recebemos desde o princípio. Você está agindo conforme o Senhor nos pede. O amor cristão ele é o elo visível entre a verdade que cremos e a vida que vivemos. Ele é a evidência de que permanecemos em Cristo e que o Espírito da verdade habita em nós. Como nós demonstramos que somos uma pessoa, somos homens e mulheres, uma comunidade cheia do Espírito de Deus, que caminham e permanecem na verdade? Quando nós amamos uns aos outros. Quando nós expressamos amor, mesmo quando tudo ao nosso redor pede ódio, pede indiferença, pede vingança. Nós somos o povo que ama. Por isso que permanecer na verdade nos leva a amar. Não há quem permaneça na verdade
sem estar amando verdadeiramente, sem estar exalando amor. O amor é o bom perfume daquele que nasceu de novo. Porém, quando permanecemos na verdade, quando amamos, nós temos que saber também discernir o engano. Depois de exortar a igreja a permanecer na verdade e andar em amor, João ele traz um alerta. No versículo 7 ele diz que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Ele deixa claro que amar não significa fechar os olhos para o erro. O amor não é inseparável da verdade. Sem discernimento, nos tornamos ingênuos, vulneráveis. Amar verdadeiramente é estarmos atentos, sermos maduros para poder discernir aquilo que não condiz com a verdade que nós permanecemos. Esses falsos mestres que são chamados aqui de enganadores, eles negavam a plena humanidade de Cristo. Eles ensinavam que Jesus não veio em carne, o que coloca em risco todo o alicerce da fé cristã, a encarnação do Filho de Deus. Essa era uma semente de religiões e filosofias primitivas, separavam o espírito do corpo, afirmando que o mundo material era mau e, portanto, seria indigno de abrigar a presença divina. Porém, negar a encarnação é negar o coração do Evangelho. Deus se fez homem em Cristo para redimir a criação e nos reconciliar com Ele. Se nós podemos permanecer, andar na verdade e amar uns aos outros, é porque Deus se fez homem em Cristo e nos redimiu. Por isso, João ele é muito incisivo aqui nessa questão. Todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o enganador e o anticristo. Esses mestres itinerantes, no contexto ali, viajavam pelas estradas do império e com aparência piedosa, com talvez uma mensagem bonita, eloquente, com aparência de piedade, se infiltravam nas igrejas. Do ponto de vista deles, eles eram missionários, eles estavam fazendo a obra de Deus. Do ponto de vista de João e do Evangelho, eles são impostores, eles são enganadores, são anticristos. Eles pregavam um Cristo que não era o Salvador. Eles pregavam um evangelho sem cruz, sem carne, sem sangue, uma fé sofisticada, mas sem poder de salvação. E aí João ele adverte sobre dois perigos espirituais que nós temos que nos atentar quando devemos discernir o engano. O perigo de ir além e de ir junto. O perigo de ir além é ultrapassar os limites da doutrina de Cristo, apresentando uma nova versão mais progressista da fé. Mas o verdadeiro progresso espiritual não é ultrapassar a revelação bíblica, não é descobrir algo novo, não é trazer uma novidade, é sim se aprofundar e se relacionar com a verdade que recebemos desde o princípio. É nos relacionarmos integralmente com Cristo, tendo uma vida de comunhão, uma vida de aprofundamento na palavra, nas disciplinas espirituais. Quem vai além da doutrina de Cristo perde a comunhão com Deus. Quem permanece nela tem o Pai e tem o Filho. O segundo perigo é ir junto. Isto é, abrigar, dar hospitalidade e cumplicidade àqueles que propagam o erro. Veja bem, o Novo Testamento nos fala a respeito da hospitalidade. O cristão, ele é hospitaleiro, ele é alguém que recebe, que ele acolhe bem as pessoas, ele é alguém que recebe em amor, porque ele permanece na verdade. Porém, entendendo o contexto daquela época, as igrejas se reuniam em casas, então esses falsos mestres, eles viajavam pelas estradas e eles deveriam estar ali sendo acolhidos por alguma família. Então, João ele vai falar que se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Aqui ele está falando a respeito de abrigar, de trazer para a igreja, de dar palco, de dar ouvidos a esses que pregavam falsos ensinos, a trazer para a igreja aqueles que negavam a verdade da fé. Porém, eu e você hoje devemos pensar a respeito da hospitalidade de falsos ensinos. O que estamos abrigando no nosso coração?
O que nós temos recebido no nosso coração e na nossa mente? Somos bombardeados. A todo momento nós ouvimos uma mensagem, nós ouvimos uma palavra, e agora com redes sociais, cada vez mais mensagens curtas, rápidas e tão eloquentes que te prendem ali por 50 segundos, 1 minuto e meio, trazendo algo novo, uma novidade com uma estética bonita. Porém, nem toda mensagem, ainda que use o nome de Deus, ainda que traga versículos, é uma mensagem bíblica. Nem tudo que se diz evangelho é o evangelho. Porém, como temos nos relacionado com isso? Temos permanecido na verdade, vivendo em amor, sabendo discernir o que é o engano, o que é a verdade? Ou será que temos acolhido de alguma forma em nossos corações falsas promessas, falsos ensinos? João nos ensina que a fidelidade à verdade é mais importante do que uma aparência de cordialidade. A hospitalidade cristã deve ser expressão do amor, mas nunca às custas da verdade. Discernir é um ato de amor, é amar com sabedoria, é proteger o rebanho, é não permitir que os lobos entrem disfarçados entre as ovelhas. As Escrituras reforçam isso, o Novo Testamento traz isso muito forte. Mateus 7,15, Jesus adverte: cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. 1 João 4 diz: testem os espíritos para ver se procedem de Deus. Atos 17:11 elogia os bereanos que examinavam cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Uma fé madura é uma fé que examina, é uma fé que discerne, é uma fé que avalia, que compara e julga à luz da verdade. Porém, nós só vamos ter essa maturidade, nós vamos ter essa sabedoria se nos relacionarmos e permanecermos na verdade. Então, permanecer na verdade vai para além da nossa própria vida, vai para o cuidado com o próximo. Essa pessoa que está sentada ao seu lado, à sua frente, essa pessoa que trabalha com você, essa pessoa que convive na sua casa, ela precisa que você saiba discernir. Ela precisa que você saiba, que você viva, saiba distinguir a verdade e apresentar essa verdade a ela e alertar essa pessoa contra tudo aquilo que não é a verdade de Deus. Discernir é amar. É julgar à luz da verdade. E João encerra sua carta de uma forma muito pastoral, de uma forma muito dócil. No versículo 12 ele diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, mas espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Ele queria estar com aqueles irmãos, ele queria se relacionar com eles, queria ter um tempo de qualidade, ministrar sobre a vida deles, ouvir os seus dilemas. Pensando na nossa realidade, na nossa vida, como temos nos relacionado com a igreja? Como temos nos relacionados com os irmãos? Meramente estamos deixando esse relacionamento para os dias de culto, somente para os núcleos, e no demais não temos procurado saber como esses irmãos estão, nos relacionado com eles, ouvido suas angústias, suas aflições. O cristianismo ele não é mero conhecimento, ele é um relacionamento vivo. O amor verdadeiro se comunica, se alegra e se expressa através da comunhão. A forma que as pessoas enxergam o Evangelho, de forma que a gente nem percebe, é quando amamos uns aos outros. Como temos nos relacionado uns com os outros? Como tem sido o nosso amor? Nosso amor ele só dura domingo e quinta no núcleo? Ou quando tem alguma outra atividade? Precisamos cultivar uma fé madura, vigilante, uma fé que ama a verdade mais do que a conveniência, que examina tudo à luz da Escritura. Em meio a tantas novidades,
há uma diversidade de opções espirituais. O cristão maduro é aquele que permanece em Cristo, que guarda o ensino e recusa toda forma de engano. A nossa fé, ela não se baseia, ela não se define por emoções, ainda que Deus haja através das nossas emoções. Ela se demonstra por um compromisso vivo com a verdade, com a revelação de Deus em Cristo Jesus. E isso é expresso de maneira viva, de maneira concreta, de maneira real. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, isto é, naquilo que Ele fez e ensinou, tem o Pai e tem o Filho. Permanecer na verdade, no amor, é permanecer em Cristo. Aquele que é a própria verdade, o perfeito amor de Deus encarnado. Por isso, antes de orar, vamos refletir. Vamos pensar a respeito dessas verdades. Uma autoanálise sincera. Entendendo que o nosso chamado, ele é o mesmo, ele não mudou. Nós somos chamados, à luz do texto, a permanecer na verdade, guardando a fé, andar no amor, vivendo a comunhão e o serviço mútuo, discernir o engano sem medo de afirmar que só Jesus Cristo é o Senhor. Em um mundo que tenta relativizar a fé, permanecer em Cristo é um ato de resistência espiritual. Nós não somos resistentes de forma espiritual quando discutimos na internet, quando entramos em debates sem fim, mas quando nós permanecemos na verdade e vivemos em amor, amamos uns aos outros. Por isso eu quero te desafiar a orar. A orar de uma forma sincera, a conversar com Deus no seu coração, com a verdade que ouvimos desde o início, e apresentar a Ele as suas queixas, as suas dificuldades, as suas dores. Quantos não são os nossos motivos para não permanecermos, humanamente falando? Quantas são as dificuldades? Quantas são as aflições? A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Então é diante do Senhor que nós apresentamos. Quando nós temos as dificuldades, quando está difícil permanecer, quando estamos andando às vezes na corda bamba. Olha, eu não tenho permanecido, eu tenho vacilado. Eu tenho desviado os meus pés desse caminho da verdade. Quando isso acontece, e acontece com frequência. Nós somos pecadores que precisamos diariamente da misericórdia e da graça de Deus, mas quando isso acontece, nós não devemos correr para longe do Senhor, mas correr para os seus pés. Devemos correr para aquele que olha por nós, para aquele que tem misericórdia de nós, para aquele que pode nos fortalecer, para o Espírito da verdade que nos guia em todas as coisas. Talvez sejamos um pouco orgulhosos de achar que conseguimos andar, de conseguimos caminhar, de conseguimos permanecer por meio do que sabemos, por meio da nossa inteligência, por meio do nosso tempo de igreja. Mas é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus que habita em mim e você, que se move, que age por meio da igreja. Ele é que nos guia pela verdade, Ele que ouve nossas orações e Ele que nos auxilia, até mesmo quando não sabemos o que orar. Por isso, peça ao Senhor para fortalecer os seus pés. Peça ao Senhor para te firmar na direção da verdade. Talvez se você pense, olha, eu talvez não conheça realmente, não tenha me relacionado de uma forma verdadeira com a verdade. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a verdade. Eu quero ter a revelação da verdade. Abre os meus olhos para que eu possa te ver, abre o meu coração para que eu possa te sentir, que a minha mente entenda de uma vez por todas que você, somente Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E toda a minha vida depende do Senhor, somente do Senhor. Que toda a minha vida só faz sentido porque o Senhor veio. Eu quero permanecer, eu quero amar, eu quero saber discernir
Me dá discernimento espiritual, mas acima de todas as coisas, se revela a mim. Se revela em meu coração. Se revela apesar das minhas fraquezas. Puramente pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Senhor, nos achegamos a Ti, por intermédio do Seu Filho Jesus. Pela cruz de Cristo nos achegamos ao Senhor, aquele que veio em carne, aquele que sofreu, aquele que morreu por nós, por amor, aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que governa todas as coisas, aquele que nos deu o Espírito Santo. Pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito da verdade, nós oramos. Nos achegamos a Ti com o nosso coração sincero, quebrantados, talvez destruídos, mas reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer, reconhecendo que o Senhor é a verdade que nos guia, o Senhor é a verdade que permanece, o Senhor é a verdade que nos fortalece, o Senhor é a verdade que nos conduz mesmo quando tudo vai errado. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, nos conduz pelo Espírito da verdade, nos livra de todo engano, nos ensina a nos relacionarmos verdadeiramente com o amor do Senhor, nos ensina a sermos a expressão do Seu amor, a cumprirmos o nosso papel como comunidade daqueles que foram resgatados por amor, que a gente proclame essa verdade, que a gente expresse esse amor, ó Deus, nas nossas relações, na nossa vida, na nossa cidade, que a gente ame de forma genuína, porque nós entendemos que fomos amados verdadeiramente pelo amor, pelo autor da vida. Conduza, Senhor, a sua igreja, age com graça em nosso coração, nos fortaleça, Senhor. Renova o nosso espírito, Deus. E nos ajuda a permanecer na verdade do Senhor. Nos ajuda a permanecermos, ó Deus, no Teu Evangelho. A seguirmos firme, ó Deus, mesmo com tantas coisas nos bombardeando a todo momento. Precisamos de Ti. Sem Ti não podemos fazer nada. Por isso que nós apresentamos o nosso coração, apresentamos os nossos erros, apresentamos as nossas falhas, te pedimos perdão. Te pedimos perdão pela incredulidade, nós te pedimos perdão pelo medo. Nós te pedimos perdão pelo desejo de tentar as coisas da nossa maneira, mas nós não conseguimos. E pela graça do Senhor nós estamos aqui. Por isso nos conduza, Senhor, nos conduza pela verdade, nos conduza pelo amor. Que a gente possa glorificar o nome de Jesus por toda a nossa vida, em todas as nossas atitudes. Que a gente expresse verdadeiramente o amor do Senhor e viva para a honra e para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.